Existem momentos na nossa vida que a gente tá, ou às vezes a gente está mais perdido, ou a gente está mais alinhado com quem a gente é e com quem a gente gostaria de ser, né? Vou colocar meu microfone aqui dentro da minha blusa, porque a gente já sabe como é que é, né? Aqui a gente senta e vai conversar sobre as coisas. E hoje eu não estou com meu café, estou com a minha garrafa de água porque preciso tomar água. Tá aqui, inclusive, no meu planner, tomar 4 garrafas dessa e agora não tomei nenhuma. Já é tarde. Mas, enfim. Gente, queria conversar com vocês sobre uma coisa que tem a ver com livros, né? Mas uma coisa que eu me peguei pensando hoje. E você sabe que aqui neste canal eu compartilho meus pensamentos sobre comportamento e autoconhecimento. E, aliás, seja bem-vindo a este canal, né? Prazer, meu nome é Raíssa. E eu me peguei hoje lendo esse livro aqui, Pense como um Monge. Você já viu isso? No geral, quando eu estou assim em momentos da minha vida que eu estou mais perdida, e lembra que eu já comentei com vocês que eu estava sentindo falta de uma conexão e tal, estes livros, esse tipo de livro é um tipo de livro que me ajuda muito. Porém, no momento da minha vida que eu estou mais racional e eu estou sabendo mais para onde direcionar os meus esforços e sabendo lidar mais com os meus sentimentos, e principalmente no momento que eu estou em mais desenvolvimento intelectual, digamos assim, eu confesso para vocês que eu fico com uma raiva gigante desses livros de autoajuda. Porém, porque eu acho que eles são muito superficiais às vezes, sabe? Então eu penso que tem coisas legais assim para a gente tirar desses livros, sempre tem, né? Mas que a gente precisa, às vezes, tomar um pouco de cuidado pelas falas genéricas. Esse livro aqui, Pense como um Monge, ele vai... o Jay, acho que é Jay que se fala o nome dele, porque não é português, né? Não é do Brasil. Mas, enfim, este livro ele vai falar da experiência dele, que ele teve como um monge, e no ashram, que se fala, não sei como é que se fala, mas... E aí vai falar do dia a dia dele como monge, como que ele largou tudo para viver essa experiência e tal, vai colocar os ensinamentos dele ali para jogo, né? Vai colocar... Para jogo não, né? Mas para compartilhar. E aí eu cheguei numa parte do livro que ele volta para a vida real dele, digamos assim, e como que ele vai trazer esses ensinamentos maiores, esses ensinamentos aí dessa realidade de ser um monge que não é muito compatível com a nossa realidade no meio do caos, né? E aí eu confesso que fazia um tempo já que eu não pegava esse livro, e quando eu comecei a pegar, eu falei, não dá. Não é possível. Como é que, por exemplo, você fala e pratica a humildade? É legal? Humildade, né? Humildade. Nossa, português. Mas daí como é que você pratica a humildade? E que eu pensei, né? Ele falou aqui as coisas e aqui, ó, eu vou ler para vocês. No ashram, o caminho mais direto, não sei se eu estou falando certo isso aqui, ashram, mas é assim? Me corrijam se vocês aí conhecem essa palavra. Mas assim, ó, o caminho mais direto para a humildade era por meio do trabalho simples, de tarefas pequenas que não punham o participante no centro das atenções. E aí eu me peguei pensando, falei, se a gente aceita às vezes trabalhos simples e poucas coisas, e aceita sempre essa simplicidade na vida, será que isso não está prejudicando talvez a nossa ambição e nossa força para a gente continuar indo atrás das coisas? Mas isso, lógico, que ele está num lugar diferente, está numa realidade diferente, numa condição diferente, né? Que não é exatamente a condição mais real, assim, desse mundo real. Porque quando a gente se coloca nessa experiência de ser um monge, viver como um monge, principalmente olhando aqui nesse livro, as pessoas elas vão viver de forma diferente ali, né? Então, as expectativas dela com o mundo, a visão dela com o mundo e os objetivos vão ser outros. Agora, como que você traz isso na prática para a realidade? E aí, basicamente, o que ele quer dizer aqui é para a gente não se colocar neste lugar de se sentir maior. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma tarefa que demanda mais intelectualmente da gente, que a gente não se coloque neste lugar de ser maior mesmo, de se sentir superior, porque nós temos o intelecto
mais desenvolvido, melhor. Eu não estou falando de mim especificamente, mas das pessoas e de todos nós, né? Mas aí eu confesso que eu comecei a seguir falando, ai meu Deus, que saco, de novo esse papo aí que não vai, que não pensa, mas que fica muito no genérico, mas me coloquei para pensar, assim, sabe? E aí que fez todo o sentido. E eu voltei, nos 5 minutos de raiva, voltei a curtir o livro e voltei a questionar, assim, né? Então ele fala muito sobre o ego também, e uma das coisas que eu queria compartilhar, mas antes, gente, eu sempre esqueço de falar para vocês, comentem aqui, vamos trocar essa ideia, vamos ver o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês em relação a isso, autoconhecimento, comportamento, leitura, e agora falando de autoajuda também, que é uma categoria, né, de autoajuda, se eu não me engano, mas enfim, é importante também, né, para autoajuda, autoconhecimento. O que vocês acham disso tudo? Me conta aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos construir talvez essa comunidade, essa troca aqui de maneira mais efetiva, senão só eu falando aqui, daí já não tem graça, né? Eu gosto muito dessa troca e acho que nos primeiros vídeos, estamos no dia 25 de novembro, desde o dia 1º de novembro que eu faço vídeo, eu sempre esqueço de falar. Comenta, compartilha, se inscreve neste canal, vamos criar uma comunidade, vamos fazer uma troca aqui efetiva para que a gente possa crescer juntos, né? Porque além de eu compartilhar aqui a minha opinião e o que eu gosto, eu também quero ouvir daí desse lado, porque eu concordo muito com essa coisa, eu vivo, na verdade, esse mood sempre está em crescimento, inclusive falei isso, acho que no vídeo passado. E aí, enfim, passamos aqui pela parte do ego, da humildade, e aí chegamos num capítulo que fala sobre construa a sua autoconfiança e não o ego, e como que a gente constrói essa confiança de fato, né, no dia a dia, assim. E aí aqui ele fala, por exemplo, sobre pequenas vitórias, que acumular pequenas vitórias nos deixa mais confiantes. Então, e eu concordo muito sobre isso. Inclusive aconteceu uma coisa hoje que foi o fato de eu acumular algumas tarefas e conseguir fazer coisas que eu estava enrolando há dias. Então, meu planner ele não está cheio, mas consegui dar uma enchida maior nele e me propor a fazer mais coisas, não só o que está no planner, mas também no meu dia a dia, sabe? Coisas que eu não estava conseguindo. Semana passada foi uma semana muito, muito atormentada para mim, e aí essa semana eu voltei a criar, de fato, uma rotina de volta, a voltar para a minha rotina, né, no caso, e conseguir fazer as coisas, por exemplo, mais cedo. O fato de eu conseguir fazer as coisas mais cedo, ser produtiva, no primeiro horário da manhã, não era nem no primeiro horário, mas era no meio da manhã, por exemplo, eu já tinha feito muitas coisas. Cara, isso me trouxe para esse lugar de pequenas vitórias, sabe? De a gente ter essa percepção de que estamos caminhando mesmo e de que as coisas elas são fluídas. Então isso nos deixa mais confiantes de fato para conseguir agir da maneira como a gente tem que agir. E hoje, especificamente, que eu concluí essas coisas, que eu fiz a minha leitura matinal, que fazia tempo que eu não fazia, e aí o que mais que eu fiz hoje? Eu fiz aqui a minha estrutura de trabalho, desenrolei ela um pouco mais, né? Minha estrutura de serviço, na verdade. E aí agora eu estou gravando esse vídeo, então tudo isso me fez entender que assim, as coisas estão desenrolando, sabe? Às vezes são pequenos passos, a gente queria dar passos maiores, mas aí entra também com a questão de como funciona a nossa energia, qual que é o nosso ritmo, o que a gente aguenta produzir num dia, né? As nossas 24 horas são sempre as mesmas? São. Porém, o que a gente produz e a forma como a gente produz e o caminho que a gente vai percorrer nisso não é o mesmo, porque não somos as mesmas pessoas e nossa bateria não funciona da mesma forma, né? Nosso ritmo não é igual. Então, a gente precisa trazer essas nossas pequenas tarefas, não pequenas, né, mas as nossas tarefas para a nossa realidade de fato e entender que, não se acolher no sentido de que a gente faz o melhor que a gente pode, mas também não se colocar neste lugar assim de, não estou conseguindo visualizar as coisas na minha frente, então eu não vou deixar para lá. Não é bem assim também, né? É importante também que a gente se conheça, que a gente, por exemplo, faça um mapa comportamental, que a gente tenha outras ferramentas de autoconhecimento para conseguir agir
com mais clareza, fluidez e sendo mais assertivo, sem se destruir no processo, sem se destruir no caminho. Então, enfim, queria compartilhar isso com vocês, mas estou lendo de volta, estou finalizando assim, esse livro. E eu lembro que há algum tempo, alguns anos na verdade, eu fui tomar ayahuasca, né? Bom, já falei para vocês que eu gosto muito dessas ferramentas de autoconhecimento, essas ferramentas para entender, enfim, como funciona a vida, como funcionam as coisas, o que a gente vê, o que a gente não vê. Nesse momento da vida, eu estou num processo mais prático, digamos assim, eu estou com ferramentas mais práticas, mas no começo dessa minha jornada eu usei ferramentas muito espirituais. E, além de ler livros e absorver esses conhecimentos mais espirituais, além disso, também utilizei de ferramentas mais espirituais, né? Então, a ayahuasca foi uma dessas ferramentas que eu utilizei para entender o que estava dentro da minha cabeça. E uma das coisas mais marcantes dessa experiência foi entender, por exemplo, o que é o ego, né? Porque aqui, neste livro que eu estou aqui na mão, inclusive, ele tem um pequeno trecho que ele fala assim, construa a autoconfiança e não o ego. Então, por exemplo, o ego, ele vai te dizer, temo o que os outros vão dizer, teme o que os outros vão dizer, compara-se com os outros, o ego, né? Quando o ego está falando, quando o ego está dominando aí a sua vida e suas questões, muito provavelmente você tá nessa postura de temer o que os outros vão dizer, comparar-se com os outros, querer muito provar o seu valor. Você tem uma postura de que sabe de tudo e não está disposto a aprender, e você finge que é forte, mas na verdade, fortaleza, a gente sabe que a gente desenvolve ao longo do tempo. E na verdade, nem sempre, né? Às vezes a gente é forte mesmo, a gente finge que é forte, mas quando você está com o ego muito inflado, você finge ser forte e na verdade você está acabado por dentro, né? E quer que os outros o respeitem. Então você tem muito essa necessidade externa, né? Quando essas coisas acontecem é porque o ego está te dominando. E eu lembro que nessa experiência da ayahuasca, né? Era como se tivesse um monstro, assim, preto na minha frente, era uma coisa super enorme. Ela parecia, sei lá, um gigante de 3 metros, nem 3 metros, acho que tinha uns 10 metros, assim, que era como se fosse o ego, sabe? E aí eu fui dissolvendo isso, eu fui entendendo que não era eu, né? Essa coisa que existe, eu não sei nem como é que eu não lembro exatamente como é que a gente consegue traduzir o ego, né? Colocar, como que a gente consegue... Enfim, colocar como é que a gente explica o ego? E é essa coisa, esse sentimento e essa característica que não é a gente, né? É algo fora, a gente quer se provar muito para o mundo, e aí quando o ego infla, parece que você meio que sai da sua essência e que você deixa se dominar por uma força, uma energia que não é sua de fato. E aí quando você conquista de fato uma autoestima e uma confiança maior, você está num patamar, num lugar que você filtra muito o que os outros dizem, a sua comparação não é com os outros, é consigo mesmo. Então, isso que é legal, inclusive das pequenas vitórias, né? Porque você está comparando o seu desenvolvimento com você mesmo, o ritmo que você tinha ontem e que você tem hoje. E não estou nem falando de forma literal, né? Às vezes pode ser em espaço de semanas, em espaço de meses, mas a comparação é consigo mesmo. E muito se fala sobre isso, né? Pelo menos eu ouço sobre isso. Não se compare com os outros, se compare consigo mesmo, porque aí que você consegue, de fato, medir o seu desenvolvimento e entender o quanto você está crescendo ou não está crescendo. E aí, nessa questão assim também da comparação, a gente entende que a gente pode aprender com qualquer pessoa, e que a gente busca também, inclusive, melhores referências, né? Essas referências, elas vão vir de lugares mais estratégicos, talvez, e a gente não tem tanto problema em ficar vulnerável, e eu confesso que essa é uma questão muito, muito complicada para mim. Às vezes pensa assim, aqui, né, eu estou usando como base, inclusive, o livro, né, para falar tudo isso para vocês, como é que a gente identifica o ego e a autoestima. A autoestima é esse lugar né, que você tenha confiança, para criar a autoconfiança. Tudo bem ficar vulnerável, diz aqui no livro. Eu confesso que neste caso eu peco ainda. Para mim não está tudo bem ficar vulnerável. E acho que também existe uma discussão muito tênue, né? Porque em um mundo, por exemplo, onde a internet, onde as pessoas se colocam muito neste lugar de poder julgar a troco de nada e poder dar opinião a troco de nada,
Será que será que a gente precisa ficar vulnerável? Será que se a gente ficar vulnerável, está tudo bem mesmo? Tudo bem que a gente até possa bancar essa situação, mas eu já li muito sobre isso, inclusive, que a nossa maior fortaleza é ser vulnerável, e às vezes é mesmo, né? Mas será que realmente é isso? Porque em um momento também que a gente procura gurus, e procura guias, e procura mentores, e procura sempre essa pessoa com autoridade para nos guiar nas coisas, será que ser vulnerável é uma questão? Isso, inclusive, me coloca num lugar, por exemplo, iniciando agora uma nova profissão, a gente fica vulnerável, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu estou nesse caminho ainda, tá? Não sei dizer para vocês, e talvez ser muito claro com o momento que você está vivendo, com você mesma, entendendo que você não precisa saber de tudo, que é o ego que fala, né? Não precisa, a gente acha, o externo ele cobra muito da gente, as pessoas, enfim, tudo que não é nosso cobra muito da gente, que a gente seja muito firme em uma opinião, que a gente saiba de tudo, que a gente não mude de ideia, que sempre seja essa coisa muito, esse posicionamento muito fixo, e às vezes não é isso, né? Às vezes a gente precisa mudar para se desenvolver e para de fato chegar quem somos. Às vezes a gente chega num momento da vida que não é exatamente quem a gente é, e a gente vai se desenvolvendo até chegar lá. Mas enfim, tudo bem ficar vulnerável, diz aqui. E além disso, também, pessoas com autoestima respeitam a si mesmo e respeitam os outros. Então, aquela questão muito dos limites, né? E também de saber onde você vai colocar o bedelho. Às vezes, sei lá, eu fico pensando, quando você é uma pessoa que dá muita opinião, será que essa tua autoestima, ela realmente está alta mesmo? Porque uma pessoa que tem confiança em si, nas suas opiniões e no seu posicionamento de mundo, essa pessoa precisa dar opinião para tudo, por exemplo? Não sei, tenho minhas dúvidas. O que vocês acham? Comenta aqui. E que mais que vi nesse livro que eu queria compartilhar com vocês hoje? É um pequeno resumo do que eu vi aqui, que eu queria compartilhar com vocês, né? Mas eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. E aí ele fala das pequenas vitórias também. E ele fala, inclusive, sobre feedbacks. Cara, feedbacks é uma coisa que eu acho muito... feedbacks, inclusive, entra naquela questão da referência, né? As pessoas não sabem da feedback hoje, vamos combinar? E principalmente na questão profissional, né? São feedbacks muito crus, que você não consegue, de fato, crescer ali com aquilo, né? Então, por exemplo, quando você está procurando um emprego, e o seu perfil não fez o nosso não está adequado com a nossa empresa, mas assim, qual que é o meu perfil? O que você busca? O que você não busca? Como que a gente cresce junto? Como que a gente não cresce junto? Será que existe alguma coisa que não é possível fazer? Assim, enfim, as referências, né, que a gente busca. Mas tem aqui algumas coisas que a gente coloca aqui como base para entender se um feedback é positivo ou negativo. Essa pessoa que está te dando feedback é alguém que é especialista na área e está, de fato, coerente, que está, de fato, numa posição que possa te dar essa orientação, que possa te dar esse feedback de maneira construtiva? Porque se não for, já sabemos que não é para essa pessoa que você precisa pedir opinião e precisa pedir feedback, né? E às vezes a gente se coloca também, por exemplo, quando a gente está num lugar de, sei lá, procurando emprego de novo, ou numa posição que parece que é menor do que o outro, mas não é, sabe? Porque a gente não sabe, de fato, quanto aquela pessoa é uma referência, quanto aquela pessoa é uma autoridade, quanto ela já conquistou ou não conquistou na vida. Então, feedbacks são importantes também para a gente buscar crescer como profissional, como pessoa, mas vindo de pessoas que façam realmente sentido, né? Que façam, que tenham coerência no que dizem, que sejam de alguma forma melhor e autoridade, e enfim, que seja uma inspiração para você. E aí, quando você busca um feedback, quando essa pessoa, ela inclusive te dá feedback, eu acho bom a gente ter, assim, aqui diz algumas perguntas que pode nos ajudar a entender se esse feedback ele faz sentido ou não faz sentido.
E aí, por exemplo, exemplos de perguntas. Você acha que esse caminho é realista para mim? Você tem alguma recomendação em relação ao momento de agir? Isso é muito legal, hein? Você tem alguma recomendação em relação ao momento de agir ou como agir? Isso é algo que você acha que os outros repararam em mim? Isso é algo que eu devo consertar? Ou é uma recomendação sobre como agir de agora em diante? Quais são os riscos do que você está me recomendando? São algumas perguntas que a gente deve levar em consideração também na hora do feedback. Quando a gente recebe um feedback, essas perguntas elas servem para esclarecer, inclusive, aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu acredito que a gente deva se colocar nessa posição sempre, né, em aceitar críticas, em receber feedbacks, mas isso ele tem que ser construtivo. E essas perguntas nos ajudam a nos colocar nesse lugar de construção, porque o outro ele quer te massacrar, ou ele quer que você de fato quer contribuir para o seu crescimento. No geral, a gente vive num momento, numa era ali na internet que os outros querem só massacrar, né? Só paulada em cima de paulada, ninguém quer, não tá nem aí com o seu crescimento. É um mundo muito individualista. Então, enfim, críticas construtivas são boas, mas são boas quando elas têm um fundamento, né? E inclusive isso serve para quando a gente coloca nossas opiniões e nossas críticas no mundo, né? Essas perguntas, elas fazem sentido com a minha opinião? Aquilo que eu estou dizendo para o mundo, ele é construtivo ou não é? Enfim, gente, quis comentar um pouquinho com vocês sobre esse livro. Estou finalizando, porque tem aqui, já estou na página 244, mas eu acho que tem mais 100 páginas. Então, já li quase metade desse livro. Metade? Já foi pelo menos a metade, né? Agora, preciso finalizar para 100 páginas mesmo para ler. De resto, é só notas. E aí depois eu venho falando. Mas, no geral, eu gostei bastante, me ajudou muito. Naquele momento, eu comecei a ler ele faz um tempinho já, e daí eu parei. Mas ele me ajudou muito no momento que eu tava meio perdida, sabe? Que eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. E livros assim, eu acredito que sejam muito legais, bem nesses momentos que a gente está meio que sem saber o que fazer, meio sem saber o que pensar, sabe? E eu acho muito legal. Eu gosto muito, porém, eu acredito também que a gente tem que tomar cuidado para não entrar numas opiniões, numas discussões sem profundidade. Sempre questionar, inclusive, aquilo que nos é dito, que a gente lê, e procurar também outras referências de outras coisas. Eu vejo muito também que esses livros, eles contêm muito passo a passo prático, e às vezes esse passo a passo prático, ele pode funcionar assim, mas depende também, de novo, do seu perfil de comportamento e personalidade. Se não está funcionando para você, é muito possível que as duas coisas não estejam se costurando de uma maneira fluida. E aí, por isso que se continua travando, por isso que a vida não anda, por isso que aqueles conselhos parecem que não funcionam. É muito por conta disso. E aí, talvez, se você souber de novo sobre qual é o seu perfil comportamental, você consegue atingir as ferramentas certas para mudar e para concluir o que você quer na sua vida. Gente, é isto. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo aí, às vezes sem pé nem cabeça, mas que eu trago aqui com um objetivo. E vamos conversar. Comenta aqui nos comentários o que você acha sobre isso, o que você não acha. Se ficou um vídeo claro, inclusive, ou não ficou um vídeo claro, porque minha cabeça, vocês sabem que dá um tico-teco às vezes, mas estamos tentando, né? E é isso. Até o próximo vídeo, que no caso é amanhã. Beijo.